tudo bem? Começamos agora a análise a respeito da produção das provas orais. Esse é o terceiro módulo desse nosso curso de audiências. Então nós vimos lá o procedimento da audiência de instrução e julgamento e vimos que dentro dela que são tomados lá os depoimentos pessoais das partes e é feita a oitiva das testemunhas. E nós temos que entender de que maneira que é feito o depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas. Os professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini vão nos dizer lá no curso avançado de processo civil que, em geral, quem melhor conhece os fatos que originaram a relação conflituosa de que decorreu a pretensão levada a juízo são aqueles que nela estão envolvidos, vale dizer, as partes. Depoimento pessoal é meio de prova pelo qual o juiz conhece os fatos litigiosos, ouvindo-os diretamente das partes. Daí a importância desse meio de prova, né? Esse contato imediato do juiz com as partes e de ouvir delas de que maneira que os fatos aconteceram. E esse depoimento pessoal tem algumas finalidades que nós precisamos ressaltar. Primeira finalidade, mais importante, é a de provocar a confissão da parte. Então, quando o autor pede o depoimento pessoal do réu, o que ele deseja obter com aquele depoimento é a confissão do réu. Quer dizer, ele quer que o réu admita que os fatos alegados por ele, autor, são verdadeiros. Da mesma forma, acontece quando o réu deseja tomada do depoimento pessoal do autor. O que acontece nesse caso é que o réu deseja que o autor confesse os fatos em seu benefício. Além disso, o depoimento também serve para esclarecer os fatos discutidos na causa. Se o juiz tiver alguma dúvida a respeito dos fatos, ele vai esclarecer essa dúvida a partir da oitiva direta, né, desse contato direto com as partes. E há uma corrente na doutrina processual, inclusive, que defende uma tese garantista de que o depoimento pessoal, e aí aproxima o depoimento pessoal do cível com o interrogatório que acontece no processo penal, serviria também, ou poderia servir também, para a produção de prova a favor da parte que está depondo. Quer dizer, a finalidade do depoimento pessoal não seria tão somente a de obter a confissão, mas ele poderia ser utilizado a favor da parte que depõe. Mas, por outro lado, há a doutrina clássica bastante resistente a essa ideia, né? No sentido de entender que seria inviável que aquilo que a própria parte disse pudesse ser utilizado em seu benefício, né? Até porque ela poderia ser devidamente ensaiada a dizer aquilo na audiência. Enfim, a doutrina tem começado aí a discutir essa questão das finalidades do depoimento pessoal, né? Mas o que é assentado é que o depoimento pessoal tem a finalidade de provocar a confissão da parte que está depondo. O artigo 385 vai nessa linha, né, para dizer que o depoimento pessoal vai ser requerido pela parte contrária. E, além disso, que é possível o juiz determinar a realização do depoimento de ofício. Mesmo que a parte contrária não requeira, o juiz pode, então, pedir ou determinar a realização do depoimento pessoal na hipótese de ele desejar se esclarecer de fatos discutidos naquela demanda. Já o parágrafo 1º do artigo 385 diz o seguinte: se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer, ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á pena, e é a pena de confesso, né? Essa pena, na verdade, não chega a ser pena no sentido de penalidade ou uma sanção que se impõe. É uma consequência, né, para a parte que é intimada, e a gente percebeu na aula passada que a parte precisa ser intimada pessoalmente, né, e não comparece na audiência em que se desejava tomar o seu depoimento pessoal. Ou, se ela comparece, ela se recusa a depor, ela se recusa a responder eventuais questionamentos que são feitos a ela na audiência e o juiz vai então aplicar a ela a pena de confesso, quer dizer, é como se ela admitisse que os fatos alegados pela parte contrária e que se desejava provar a partir daquele depoimento
são considerados verdadeiros. Então, é bastante grave essa consequência aqui do não comparecimento na audiência de instrução quando a parte é intimada pessoalmente para depor. O artigo 385, lá no seu parágrafo 3º, vai tratar daquelas hipóteses em que a parte reside fora da comarca em que tramita o processo. Diz que, nesse caso, poderá ser colhido o depoimento por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Naquela ideia de ampliar o acesso à justiça e também de utilizar a tecnologia para aproximar as partes, né, é possível, então, que o depoimento pessoal seja feito por videoconferência. Então, uma parte está numa comarca, o juiz está em outra, ainda assim é possível realizar essa audiência de instrução e julgamento com a tomada do depoimento pessoal, aí é a tecnologia servindo ao processo. Então, quando acontecer um caso desses, cabe ao advogado noticiar com antecedência ao juiz e solicitar que o depoimento seja tomado por videoconferência. É importante que isso seja feito com antecedência, a data da instrução, justamente para possibilitar esse planejamento de utilização da videoconferência, desse recurso tecnológico aqui para tomada do depoimento pessoal. O artigo 387 vai falar sobre a forma do depoimento para dizer que a parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, não podendo servir-se de escritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos. Olha só que importante isso. A parte responde pessoalmente. Então, até porque o próprio nome desse meio de prova já diz, trata-se do depoimento pessoal, E ela não pode se servir de documentos que foram preparados para que ela depusesse, quer dizer, ela não pode ler o depoimento, ela tem que falar espontaneamente. O que ela pode fazer é consultar notas breves, Desde que essas notas breves, diz lá ao final do artigo 387, objetivem completar esclarecimentos. E não há nada de errado nisso, porque não se pode exigir da parte que conheça detalhes, números, eventualmente que façam parte da discussão naquele processo. Então ela pode consultar esses documentos, essas notas breves, para refrescar sua memória e poder depor e informar o juízo a respeito do que lhe for perguntado. Okay? O que ela não pode é preparar as respostas anteriormente e ler essas respostas para o magistrado ou para a parte contrária no momento do depoimento. Até porque, se fosse assim, se houvesse a possibilidade desse depoimento ser preparado anteriormente, dificilmente a parte confessaria e a finalidade do depoimento pessoal não seria atingida. Agora vamos ver, então, a respeito do procedimento da colheita e do depoimento pessoal da parte. Um detalhe a respeito desse procedimento, a gente já viu que há necessidade de intimação pessoal da parte, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 385. Essa necessidade de intimação pessoal decorre da própria natureza do depoimento, já que ele é pessoal, é a parte que tem que praticar aquele ato, e é um ato importante para o processo, porque é o contato direto da parte com o juiz, onde há a possibilidade de, se a parte não comparecer ou se recusar a responder, os fatos serem considerados verdadeiros, quer dizer, ser aplicada a ela a pena de confesso. Então é muito importante que a parte seja intimada pessoalmente. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 385 vai dizer que é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Isso quer dizer o quê? Se o autor for ouvido primeiro, o réu não ficará na sala. O réu deve ser retirado da sala de audiência de modo que o autor deponha sem a presença do réu. E isso tem uma razão. O réu não ouve o depoimento do autor, de modo que ele não possa, então, preparar, a partir das respostas que o autor der, uma versão diferente no seu depoimento.
Então, o que se quer é a tentativa de confissão e, em razão disso, é que se coloca o depoimento do autor sem a presença do réu, né? E depois disso, o juiz vai realizar suas perguntas. O advogado da parte contrária vai realizar as perguntas depois do juiz. Se houver intervenção do Ministério Público, o Ministério faz pergunta depois do advogado da parte contrária, e o advogado da parte depoente não faz perguntas ao seu cliente. Se a gente seguir essa lógica de que o depoimento serve para obter confissão da parte, é óbvio que o advogado da própria parte não vai querer que o seu cliente confesse. É em razão disso que não se admite que ele faça perguntas ao seu cliente no seu depoimento, né? Os garantistas vão dizer que essa é uma restrição indevida, porque o depoimento pode servir para possibilitar que a parte produza a prova em seu favor, mas essa não é a posição dominante. A posição dominante é que apenas o juiz, o advogado da parte contrária e o Ministério Público, se houver a intervenção dele no caso, é que fazem perguntas no momento do depoimento. Aí o que o advogado da parte que está depondo pode fazer é fazer eventuais apartes para pedir esclarecimentos sobre pontos dúbios ou obscuros do depoimento, de modo que um fato ou outro não reste com defeitos de esclarecimento. Ok? Esse é o procedimento da produção da prova oral do depoimento pessoal das partes. Nós vamos seguir logo mais tratando sobre a prova testemunhal. Até já!